boa noite. Hoje nós temos um episódio muito especial com duas histórias de sucesso, com a Larissa e com o Tomás. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Vocês podem se apresentar, por favor. Começando pela Larissa, pode ser, Claro, Tomás? claro. Bom, meu nome é Larissa. Olhe pra lá mesmo? É, né? Onde você preferir. É muitas câmeras, É. né? Tô Tem nervosa. que ser famoso, né? Tô me A sua é sentindo. essa aqui, ó. Vou aparecer no YouTube? É. Vai, Gente, vai, 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 vai. Tô mais nervosa agora. Bom, meu nome é Larissa. Tenho uma história linda dentro do Colégio Beca. Desde pequenininha lá, minha mãe trabalha lá, eu estudei lá, minha irmã, agora até as sobrinhas lá, então muito tempo de Beca. Bom, tenho 26 anos e é isso. É isso. Pra começar, né, Pra Lá? começar. Esqueceu de falar uma coisa importante. Ah. Foi minha aluna. Fui tua aluna, Mi. Uma ótima aluna, né? Boa. Eu sou o Tomás, eu tenho 39 anos, eu tenho uma história bem longa com o Beca. Eu acho que o Beca nasceu praticamente junto comigo, porque o Beca tem 39 anos, eu também tenho 39 anos, eu não estudei em nenhum outro lugar que não seja no Beca. O meu primeiro emprego foi no Beca, então eu dei aula no Beca. Hoje os meus filhos estudam no Beca, então, tipo, a minha história e a do Beca se fundem, vamos dizer assim. Então a gente acaba sendo praticamente andando lado a lado. Foi Que meu legal. professor Foi o no professor da Beca. Larissa, verdade. Olha né? isso. Verdade. O tempo vai passando, né? O tempo passa, aí você vê que as criancinhas eu dava ela pra ela era pequenininha e agora ela já tá esse mulherão aí, né? O tempo passa muito rápido. Chega pra todo mundo. né? É isso aí. Verdade. Então eu acho que eu quero começar pelo Tomás. Pode ser lá? Com Porque certeza. se ele nasceu junto com o Beca, Tem muita história. eu acho que nós precisamos começar pelas origens. Sim. Né? Claro. Apesar de eu não ter muitas memórias assim da minha infância, mas eu não sei exatamente quem nasceu primeiro, se foi eu, se foi o Beca. Eu sou de abril, eu não sei de exatamente quando o Beca começou, mas as nossas histórias se fundem com certeza, porque tem 39 anos, é a mesma idade, basicamente, né? Certo. Qual o dia de abril? Curiosidade. Eu faço dia 19 de abril, no dia do índio. Ah, eu faço dia 12. Olha lá, Ariano. Ariano. Ah, pioneiros. Pioneiros. Exatamente. Socorro. Exatamente. E aí, você lembra de alguma coisinha da educação infantil? Da educação infantil eu lembro pouquíssima coisa, né? Mas o que eu levo desde sempre, eu tenho amigos do Beca, que eram amigos desde quando eu tinha, sei lá, 3, 4, 5 anos de idade, que são meus amigos até hoje. Então, ou seja, eu tenho uma amizade de mais de 30 anos que começaram no Beca e estão comigo até hoje. Aí, sei lá, Bruno, Alan, Moisés, diversos amigos aí que estão comigo há anos aí, né? Então, são várias histórias, né? Algumas, tem uma história talvez que seja mais curiosa. Eu participava do transporte, né? Tinha o transporte do Tio Dias na época, aí inclusive era o Tio Dias quem pilotava. Tio Dias. Era uma Kombi, né, na época. E um dos dias, eu não sei, a gente tava brincando e não sei se eu sou muito velho, mas a gente ficava brincando de quando fazia curva empurrava para um lado, aí fazia curva empurrava para o outro. Aí numa dessas, eu não sei se alguém abriu, se eu abri, não sei o que aconteceu. Uma das pessoas, uma das crianças, inclusive, caiu da van e na época foi um forfé, Meu assim. Deus! E foi uma bagunça, assim, bem ao maluca. Então, assim, uma vivo. das coisas que ficaram gravadas na minha memória. São poucas coisas que ficaram gravadas, Olha, mas essa foi eu uma das também coisas. já Então, caí quando a de um gente- carro em movimento, sabia? Eu Mas não daria um caí. episódio só disso e hoje não é o tema. Não estava em movimento? Estava em movimento, Ah, tinha tá. feito a curva, a gente empurrou, não sei se Aham. alguém abriu a porta, se a porta abriu. Uma das crianças caiu, não foi eu e nem meu irmão, porque meu irmão também estava. Mas aí se ralou, mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu. Só Mas ficou a a pessoa aventura pra só gente ficou a contar aventura aqui pra gente hoje. contar. Coisa de menino estabanado. Exatamente. Eu sempre fui muito Uhum. arteiro, né? Minha mãe sabe disso, minhas tias também. Eu sempre dei muito trabalho, tanto no colégio quanto até mesmo em casa. Hoje em dia a gente vai criando juízo na cara, né? A gente espera que nossos filhos não sejam igual a nós, mas eu era bastante arteiro mesmo, tanto no colégio quanto em casa. E você lembra, assim, Você já disse que não lembra de muitos momentos da infância, mas você tem essa sensação de ter sido um período feliz no colégio? Com certeza, Alegre? com certeza, com certeza. E engraçado que hoje eu tenho uma academia de CrossFit, né? E é na freguesia do Odo, próximo do box, do colégio. E eu tenho alguns alunos que são de lá, que eram alunos do Beca, ou estavam comigo no mesmo tempo. E eu conversei uma coisa muito interessante com ele. Estava conversando com o Felipe ontem, o Felipe Estevam, sobre isso. Eu falei, pô, Felipe, era tão comum antigamente, e hoje também deve ser,
nas escolas ter drogas, né? Cara, e a gente no Beca, nós nunca tivemos nenhum problema com isso. Então, assim, na minha época do colégio, eu tenho, sei lá, 39 anos de colégio. Então, assim, pra mim, a minha infância, o colégio em si foi super produtivo. Hoje, eu dou graças a Deus de ser a pessoa que eu me tornei hoje, com certeza por causa não só da educação que eu tive em casa, como a educação que a gente tinha no colégio. Porque quando eu comecei, o colégio era muito pequeno. Hoje em dia, sei lá quantos alunos tem o colégio, 1.000 alunos, sei lá, 600. Mas o colégio era muito pequeno. Então era uma família. Então, tipo, era como se fosse uma grande família mesmo. Então, desde pequeno a gente conhecia todo mundo. Então eu só tenho que agradecer só. Então, pra mim, foi um momento muito feliz aí da minha infância. Nunca me envolvi com coisas erradas, nem na escola. Então, tipo assim, pra mim foi com certeza isso uma coisa sensacional. Só memórias boas. E eu acho que a gente ainda é da época de que os nossos mestres, os nossos professores nos inspiravam, né? A gente olhava para os mestres e falava, nossa, eu quero ser ele quando eu crescer. Então, infelizmente, acho que isso acaba se perdendo com o tempo, mas eu sou dessa época. Inclusive, a escolha da minha profissão foi por conta do Beca, Ângela, né? Com certeza. Isso é bem isso mesmo, né? E falando de professores, cara, tem professores das antigas minha que por mais que eu não lembrasse, tipo, a Denizinha, que era uma professora muito antiga, a Neuza, a Proneuza, o professor Luciano, a galera que é mais das antigas que estiver me assistindo, ou os professores, os coordenadores que estiver me assistindo, vão lembrar desse. A Paty, que agora é diretora, na época era professora, então eu cheguei a pegar a Paty como professora. Ela foi sua Depois, professora? não foi professora. Eu não sei se ela foi minha professora. Eu acho que ela não foi minha professora. Mas assim, a Paty era professora quando eu trabalhei lá, então depois ela se tornou coordenadora. Então assim, são várias pessoas e várias coisas que acabam marcando no colégio para mim. Não só na fase quando eu era aluno, como na fase também quando eu era professor, né? Então eu também sou grato, se eu sou o que eu sou hoje, com certeza foi a influência do colégio. Na época, os meus professores de educação física era o Jorge, que há muitos anos atrás. Então, assim, você tem assim várias referências boas aí, né? Então, só coisas boas para lembrar mesmo. Vocês pegaram o Fernandes? Sim, nós estávamos conversando um pouquinho antes. Eu fui estagiário do Fernandes, né? Porque quando eu comecei a dar aula no Beca, eu comecei e... Peraí, só uma pausa. Tá bom. Como que aconteceu isso, de você sair do Beca e dar aula no Beca? É o seguinte, eu na época eu jogava futebol e tentei ser jogador de futebol e fiquei um tempo fora terminei minha escola, meu colégio, e aí eu parei. Inclusive, no último ano, eu revezava. Eu morava em Matão e vinha pra São Paulo estudar, ficava nessa porque eu jogava num time chamado Matonense lá na época. Então eu vinha estudar, eu ia pra lá, vinha fazer prova, vinha isso aqui, então eu ficava nessa vai e volta. Aí eu terminei, e aí eu tentei a vida de jogador, por pelo menos um ano. Não deu certo, eu resolvi parar e resolvi voltar pra São Paulo. Quando eu voltei pra São Paulo, eu falei pro meu pai, especificamente, que eu ia parar de jogar. E meu pai falou, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso? Que não sei. Meu pai não me apoiou e falou, então tá bom, você vai fazer o que da sua vida? Eu falei, não sei. Ele falou, então eu não vou pagar mais nada pra você, não vou pagar sua faculdade, não vou pagar mais nada. Aí eu falei pra minha mãe me apoiou e conversou com a tia Kátia, com a tia Beth, e aí eles me deram uma oportunidade de recreacionista. E aí, quando eu iniciei minha faculdade e comecei já o estágio, então eu comecei a faculdade e comecei o estágio no Beca. Então foi junto, a mesma coisa. A prática e a teoria ao mesmo tempo. E aí eu fui estagiário do Fernandes, eu fui estagiário da Ju, que eu acho que a Ju não tá mais lá, né, Juliane? Não, então, saiu fui estagiário da Ju, ela também saiu e voltou. Então, fui estagiário do Amauri, fui estagiário do Altimar. Então, tipo, eu... Trabalhou bastante. Bastante. Bastante lá. E aí você seguiu na educação física? Aí eu segui na educação física. Concluiu eu concluí a faculdade. Quando deu, acho que 5 anos que eu tava no colégio, mais ou menos, eu saí, sempre tive um sonho de morar fora do Brasil e fazer um intercâmbio. E aí eu fui morar um tempo fora do Brasil, eu fiquei 1 ano morando em Londres, né, inclusive eu tava conversando com a Nicole sobre isso, né, que ela foi pra lá, antes dela ir, ela veio conversar comigo e tudo mais, e eu sou defensor de que todo mundo deveria ter uma experiência dessa como vida, porque na época eu não tinha dinheiro também, eu peguei o meu dinheiro da rescisão do contrato e fui com o Beca e fui fazer uma aventura. Então, aí, tipo, quando eu voltei, o professor Marcelo, que agora está lá, entrou no meu lugar, porque eu saí do colégio, fiquei 1 ano fora, e aí eu voltei e comecei a trabalhar com outras coisas na área da educação física. Aí eu fiz um curso de Pilates, eu comecei a trabalhar com Pilates, até chegar onde eu tô hoje, que é com o CrossFit. Então, assim, a minha vida com a educação física, eu comecei com 19 anos, sei lá, e hoje eu tô 39, tô com 20 anos já trabalhando na educação física. Eu só saí da área escolar. Gosto muito, é uma coisa que eu sempre gostei. Até pouco tempo atrás, os meninos me perguntaram, porque o Marcelo faz aula lá comigo, falou, puta, mas você não tem vontade de voltar? Não, eu tenho outros professores lá também. Os caras, eu até tenho, é uma coisa que eu gosto de trabalhar com
com crianças. Então, tipo assim, eu acho que seria uma coisa que eu gostaria. Educação física, pra mim, hoje é a minha vida. Eu gosto É a muito sua disso. vida. Com certeza. Eu escolhi a profissão certa, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Que legal. Mas empreender já Uau. tem emoções demais, né? Não precisa de mais. Então, esse negócio de emoção. empreender, cara, aí, putz, eu já cansei dessa vida de empreendedor já. Cara, quem tem umas empresas de sucesso, né, igual o colégio que tem, sei lá quantos alunos tem, você que tem seu consultório, cara, é uma coisa assim muito difícil, cara, é uma coisa assim que pra mim eu não tenho, acho que essa veia de empresário, talvez eu tenha essa veia de professor, eu sei dar aula, eu sei lidar com as pessoas, mas chega na hora da parte administrativa, essas coisas, já não é pra mim, sabe? Esse negócio de ficar atrás da mesa, no computador, essas coisas assim, pra mim já não é É hora de chorar, não né? é muito a minha área. Então, tipo, pra mim, o empreendedorismo é legal, te dá uma certa liberdade, mas ele vai, aos poucos, vai te minando. Então, várias coisas que vai acontecendo que vai te minando, entendeu? É basicamente isso. Uau, quantas coisas. Falei bastante coisa já, né? Sabe que você falou que naquela época o Colégio Beca era uma família. O colégio cresceu muito de lá para cá e até hoje, em muitas situações, a dona Kátia fala isso para nós. Nós somos uma família. Tanto quanto quando ela está falando com os alunos, como com os pais dos alunos, como com a equipe dela. Ela sempre toca nesse ponto. Nós somos uma família aqui no Beca. E realmente é essa sensação Nossa, que eu tenho Que ótimo. até hoje, de família. Já tivemos vários episódios aqui em que as pessoas comentam do clima acolhedor, de como as pessoas se sentem bem pelos corredores, de como tem esse apoio mútuo, sabe? Sim. Então isso é algo que vem Sim. sendo preservado, graças a Deus, desde o início aí do E colégio. eu acho que o Beca começou muito assim, né? Como uma família e continua assim desde hoje. Eu acho que isso é um diferencial, porque minha mãe trabalhou lá no colégio, minhas tias todas trabalharam lá, os primos todos trabalharam lá, meu irmão também todo trabalhou lá. Então, assim, eu pensando assim na minha cabeça, talvez ninguém da família mesmo, Sanches, não tenha passado por um período no Beca mesmo. Então eu acho que por isso que se juntou aí, fez essa grande família, até mesmo com as pessoas que Com as não pessoas eram de da nossa fora, família, né? da família Sanches, Sim. acabou Aí eu já se me sinto tornando, entendeu? pertencente. Porque Eu já quero tomar café da manhã Entendeu? com vocês Já um é dia uma lá. coisa assim, então, tipo assim, virou uma grande família. E eu acho que todas as empresas têm que ter um diferencial. E esse é o Sim. diferencial do colégio, É um né? dos diferenciais, Esse é um diferenciais do colégio, Eu com acredito certeza. que o Beca criou os valores dele em cima disso, em cima de família, e é por isso que a gente sente, né, esse acolhimento. Porque Sim. quando o funcionário entende o valor da empresa, ele vai trabalhar em cima daquele valor. Com certeza. Sim. E o Beca construiu um valor dele em Sim. cima de família. Isso é muito bonito. E eu acredito que é por isso também que nós temos tantas histórias de pessoas que foram estudantes no colégio e hoje estão com seus filhos no colégio. Isso. Ou os Né? que trabalham no colégio, né? Tem vários alunos também. que estudaram lá e hoje trabalham no volta- colégio. Então, ou muitos. então, tipo, isso é legal. E que estudam também vários. Eu tenho pessoas que eram da minha sala Isso. que tem os filhos lá no colégio também. Então, isso. Por quê? Porque gosta, se identifica com a educação do colégio e acredita nos valores. Eu acho que é isso Sim. mesmo. Nós criamos raízes muito, muito, Muito fortes, com né? certeza, com Muito certeza. Eu fortes. acho que da região, né, falando da nossa região da Freguesia do Ó, pra mim, o Colégio Beca, por isso que meus filhos estudam lá, é o melhor da região, isso na minha opinião, né, referência da região. Sim. Claro que cada um tem a sua opinião, mas na minha opinião é o melhor colégio da região. É o melhor colégio da então. região. Exatamente. Modéstia à parte, né, Mi? Os professores são ótimos também, São né, Mi? maravilhosos, gente, os Quanta professores. modéstia. Sim. Lá, fala um pouquinho então da sua história, do seu início. Bom, não começou tão cedo assim quanto eu tô. Ele não vale, ele é da família. Mas a minha mãe era professora, é professora ainda do Beca, mais de 20 anos como professora. E eu desde pequenininha. A nossa querida Evelyn, para quem Evelyn, não mãe. sabe. Beijo. Aliás, tem um episódio lindíssimo da Evelyn, para quem não assistiu. Verdade. Maravilhosa, né? Não tem muito o que falar, não. Sim. Mas, olha, ela foi brava, viu? Acho que a gente entrou praticamente junto, porque eu tenho 20 anos mais ou menos. Eu acho que eu e a Evelyn, assim, nós entramos, eu lembro da época que eu estava como professor e ela também, então assim, nós entramos praticamente juntos, assim. Juntos, e aí, e isso é muito legal porque todo mundo conhece minha mãe, eu estudei desde pequenininha no Beca, então o conceito família pra mim entra sim os professores, entram os colegas que a gente fez e que a gente ainda tem contato até hoje, porque é muito que o Tô falou, né, de
de você criou um vínculo lá atrás, mas não ficou lá atrás. Você seguiu, você se aliou, né? Então, é muito bom esse sentimento que a gente tem no Beca. Inclusive, hoje, andando pelos corredores, que nostalgia gostosa, dei uma vontade de chorar. Falei, que tempo que não volta. Porque é muito gostoso. Não tinha um boleto, né? Não tinha nada naquela época pra pagar. Nenhuma. Nossa, era só o estresse ali da puberdade mesmo. E que delícia. E aí, encontrei pessoas no Beca, assim, que me marcaram muito minha história. Era difícil ser uma aluna com a mãe professora no Beca. Patrícia, minha coordenadora, Alessandrinha, toda essa galera Você que tem que dar o exemplo, né? Você tinha que dar o exemplo. Nós tínhamos que dar o exemplo, era exatamente Eu isso. passei muito perrengue. Eu lembro que uma vez eu esqueci a blusa da escola e fui com outra mesmo, assim, e não falei com ninguém. Entrei dentro da sala, fiquei quietinha lá, eu e minha blusa, que não era uniforme. E aí, daqui a pouco, abre minha mãe. Professora, dá licença, posso falar com a aluna Larissa Passini? Ai, meu Deus. Você imagina, Meu Deus, todo mundo, ixi, aquela zoeira, né? Ensino médio. A minha mãe tava com a blusa do colégio assim, na mão pendurada. Eu só quero que ela venha colocar a blusa dela, por gente. Aí virou aquela Eu zoeira. falei, quem contou, cara? Então, assim, no final fui descobrir que a coordenação já tinha ligado, Evelyn, tá acontecendo isso, desce aqui. Então, não tinha um minuto de paz. Era muita cobrança, minha mãe sempre cobrou muito, né? Eu lembro que eu fazia lição com ela, era chinelo na mesa, assim, Meu né? Deus. Tem que ser referência. E aí tinha aquele peso, você é bolsista, você tem que ser a melhor, e não sei o que lá. Eu falava, meu Deus do céu, que isso? Mas é isso, é verdade. E aí eu falo pra ela, a senhora não tem remorso, não? Porque eu tô tratando na terapia. Pelo contrário, não. Você se tornou a mulher que você se tornou, então, cara, Ela de jeito diz nenhum. Exatamente dessa forma pra mim. É o que eu falaria pro meu filho também. Ela fala, não tenho remorso nenhum, olha pra só você agora. Então, assim, é meu Exatamente. orgulho, né? Então, a gente entende, depois que a gente vira pai e mãe, a gente entende um pouquinho essa cobrança e a gente quer que eles sejam nossa melhor versão, né? Com certeza. Então, hoje eu entendo, mãe, te amo. Mas puxou aí, pegou pesado comigo. E aí você vai criando muitos laços lá dentro. E a Ângela, a doutora Ângela, que é dentista no Beca há anos, ela também foi minha professora de química. E também foi a mulher que arrancou meu primeiro dentinho de leite, né? Amo você, Ângela, maravilhosa. E foi muito engraçado, porque quando eu tava no Fundo 2, finalzinho do Fundo 2 pro ensino médio, ela falou lá, ela tem um consultório lá no Beca, ela falou lá, preciso de alguém que me ajude aqui, né? E eu falava, eu vou eu vou pra área da tecnologia. Imagina, eu não quero ver dente na minha frente. Ela, não, mas eu preciso de alguém só pra me ajudar a pegar as crianças, fazer uma graça com as crianças. Que tem um projeto, ainda tem, né? Um projeto de saúde, o projeto de saúde. Maravilhoso. E ela, não, você precisa me ajudar aqui, quero alguém de confiança. Eu falei assim, mas tem que ser eu. Ela, não, vamos, você vai gostar. E aí eu falei, tá bom, vai. E aí ela, eu pago tanto. Eu falei, então vamos. Falando dinheiro, Então vamos. E aí comecei a ajudar ela e ela falava pra mim, você tem um jeito de dentista, viu? Eu falava, você tá louca. Tá louco, tô fora. Para, credo, não, nem de criança eu gosto. E era aquelas crianças. E eu falei, não, imagina. Ela, não, olha como você encanta as crianças, você brinca com ela, você tem jeito, você vai ser dentista. Eu falava, não vou, limpa sua boca, não tem como. Não contente em ser minha dentista e ser minha chefe, quando foi no segundo, no terceiro ano do ensino médio, a gente teve um problema com a nossa antiga professora de química, né? Saiu assim, teve um problema de saúde, e quem assumiu? A Ângela. Eu falei, escuta, não tem como. Não tem como eu ficar aqui com você, sendo minha chefe, a minha dentista e a minha professora. Não tem como. Ela falou lá, você já sabe qual que é o seu futuro, né? E eu brinco, ela profetizou isso na minha vida. E eram química e biologia eram matérias que fluíam muito fácil pra mim. Né, matemática, Deus me livre. Isso é bem que engraçado, né? Ela sempre foi, ela deu aula pra mim também, Ângela. Então ela sempre foi uma excelente professora. Porque, cara, ela é dentista de formação e também tem formação em biologia, cara, e ela consegue ser bom nas duas áreas. Porque eu defendo de que quem dá aula, né? Eu sou professor hoje,
tem que ter o dom, cara. Me desculpa, mas o professor tem que ter o dom. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você saber passar. Então, assim, eu também sempre tive muita facilidade em biologia na minha vida. Então, na faculdade de Educação Física, pra quem não sabe, a gente tem bastante biologia. Sim. Então, eu nunca tive dificuldade em biologia. Porque a Ângela é uma excelente profissional. Então, Exato. tipo, ela tem o dom disso daí, de saber passar. Então, a Ângela, uma profissional sensacional, sem sombra de dúvidas. É igual estudar história com o Jorge. Com o Jorge é uma Imagina, história, se você me perguntar do processo lá dos senhores feudais, eu sei Ele falar. conta como se ele estivesse vivendo a história. E eu acho que era isso mesmo. Eu acho que ele vivia a história mesmo. Ele Porque ele era tão velho, né? O Jorgeão era tão velho, ele que não me ouça falar isso, mas acho que ele viveu a história. Por isso que ele contava tão bem e ensinava tão bem. Entendeu? Maravilhoso. Então, assim, Jorgeão as era matérias, é exatamente isso, as matérias fluíam, né? Era tudo muito fácil, né? Mas realmente eu sempre percebi que biologia e química eu tinha muita habilidade. E aí, por fim, acabei me enfiando na odontologia por conta da Ângela. E qual foi o momento que veio esse clique? Que você falou assim, olha, acho que eu vou prestar para odonto? Você lembra como foi isso? Eu lembro, Mi. Na verdade, eu fui muito, assim, orgulhosa, né? De falar, não, eu não quero, não, eu não quero. Mas eu tava gostando daquilo, sabe? Não vou ser, mas eu tava, no fundo, eu tava gostando. Então, ter, assim, esse estágio, né? Sobre estágio. Sim. Eu fiz um estágio com a isso. Ângela na época. Eu senti na pele o que era aquilo, aquele cuidado, né? Porque não é só tratar de um dente, é tratar de uma pessoa como um todo. E ver a história da Ângela, que é uma história linda. Incrível. É uma mulher, Que desculpa mulher, falar, exatamente. foda. Uma mulher Sim. foda, que eu me inspiro. Sim. É uma mulher empresária, a qual eu me inspiro. Então ela serviu Uma mãe de sensacional. uma mãe sensacional, que exatamente. inclusive a Carol formou agora dentista. Sim, exatamente, olha que legal. Hoje eu brinco com ela. Inclusive, hoje nós estávamos combinando de ir em um congresso odontológico juntas, agora em outubro. E aí eu brinco com ela, falo, ó, não pode encostar muito nela, porque se ficar muito pertinho dela, vai fazer odonto também. Falei, tem um imã ali, tem um negócio. E eu acho legal isso, eu acho que talvez falta algo, porque tem tantas pessoas que começam uma faculdade e param, e eu acho que falta isso. O profissional tem que primeiro fazer um estágio naquilo, pra ver se ele gosta. Não adianta, eu te fiz um estágio, você fez. Se você não fez um estágio, porque no estágio você aprende realmente o que é a profissão. Não é uma coisa você ler, falar, mas você não sabe se você tem o dom para aquilo, se você não quer aquilo. Então a gente tem tanta pressão de terminar a escola e já começar uma faculdade, sabe? E sem a gente vivenciar aquilo, por isso que tem várias pessoas que estão começando a terceira faculdade, né? É verdade. Então, se você que tá ouvindo, assistindo e acha, pô, tenta testar primeiro, tenta fazer um test drive antes. Nós temos uma super vantagem hoje. Na época que vocês fizeram o ensino médio, nós não tínhamos ainda o novo ensino médio, né? Apesar de o colégio sempre ter essa característica de aproximar ao máximo o estudante da prática, né? Nós temos isso na nossa história, nós estávamos na antiga lei. Então, nós tínhamos o ensino médio tradicional, né? Agora nós temos o novo ensino médio. Então, já nesse período, os estudantes conseguem ter uma imersão em muitas áreas. Então, eles conseguem experimentar antes de sair do colégio. Vestibular, tem que passar. Claro que é importante. Hoje em dia, nosso sistema educacional é assim. Você tem que passar numa boa universidade. Mas você não vivencia, você vai passar numa boa universidade, sei lá, em administração de empresa, mas depois você vem, não era aquilo que eu queria. Então, e hoje eles têm a possibilidade de vivenciar isso durante o ensino médio. Teve recentemente isso, não teve? Porque a Lara falou pra mim, minha irmã, porque que o que acontece de algo. No Beca, nós antecipamos um pouco mais. Não só os estudantes do ensino médio. A partir do 9º ano, eles já podem escolher algumas matérias eletivas, alguns componentes a mais, para experimentar algumas áreas. Então, temos a área da tecnologia, temos a área da ciência, temos a área da matemática. Isso é e ele não precisa ficar na mesma área até o fim do ensino médio. Ele tem a possibilidade de experimentar várias áreas do conhecimento de maneira mais profunda, elaborando projetos assim pesados de um semestre. Ou se de repente ele já se identificou ali numa área que ele já teve uma certeza que ele quer aprofundar ainda mais, ele também pode mergulhar mais ainda nesse universo. Legal. Então, esse é um grande diferencial. Mas isso é obrigatório em todos os colégios ou hoje em dia... É a nova lei. Ah, que legal. Mas eu sabia. nós começamos antes
Que bom. da lei, já apostamos e inovamos. Mais um E aí, diferencial aí pra vocês, entendeu? Do E aí colégio. já Porque, estamos cara, muito à acho frente que em relação a isso. isso é importantíssimo. Eu acho que isso Então, é eles importantíssimo. já conseguem. Isso tudo que vocês foram falando, assim, de uma maneira muito gostosa, do que vocês vivenciaram na prática, Sim. eles conseguem fazer Que isso bom. já através do Nossa, novo ensino fantástico. médio no colégio. Isso é Isso é o sensacional. norte, é uma direção, assim, Sim. fantástica. Eu jamais pensaria na odontologia sem ter vivido o que eu vivi, Entendeu? sem ter esse Sobre contato. isso. Inclusive, coitado do meu pai, na época ele pagou um curso caríssimo de hardware, software, tava em alta isso, né? Esses E ainda tá cursos. como sempre, né? E eram caríssimos, e meu pai deu um duro pra pagar aquele curso. E na hora que eu fui, na época era CPU ainda, na hora que eu fui tirar o parafuso da CPU, eu não conseguia tirar o parafuso da CPU. Eu falei assim, cara, Deus, me dá um sinal, porque eu acho que isso aqui não é pra mim. Não é pra tirar parafuso, era pra tirar dente. Era um O parafuso sinal era diferente, esse, entendeu? E era pra enfiar um parafuso diferente, que é o Entendi. implante, né? Boa, é Graças verdade, a né? Deus. E em quais momentos da vida de vocês, se é que existem esses momentos, que essas histórias da escola, e essas vivências, esse aprendizado todo volta assim, e aí vocês pensam, nossa, valeu a pena ter passado, porque hoje eu sou um profissional melhor. Além de tudo isso que vocês já falaram, da questão da família, da questão do caráter, o que mais foi importante para vocês? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, pra mim, como eu disse, em todo momento, a base que eu aprendi no colégio foi minha base de vida pra eu seguir. Mas eu acho que, não só na época de que eu estudava, mas na época que eu fiz estágio, né? Todo mundo me pergunta, fala assim, pô, Tomás, cara, você tem uma didática tão legal, isso falando do CrossFit, né, que eu dou aula. Pô, você tem uma didática legal, por que você é diferente assim? Eu falei, isso acontece com certeza, meu diferencial, porque eu dei aula para criança. Eu, na época que eu dava aula no colégio, eu dava aula para criança a partir dos 3 anos de idade. Então, assim, eu dei aula de 3 anos de idade, até dava aula até, acho que peguei estágio com o Altimar, eu cheguei a dar aula pro meu irmão, né? Ser estagiário do Altimar com meu irmão com 16 anos. Então, assim, eu peguei todas as faixas etárias. Então, isso, pra mim, fez o diferencial total de me tornar quem eu sou hoje. Então, a todo momento, às vezes quando eu tô dando aula hoje em dia, eu lembro de alguns ensinamentos do Altimar, do Fernandes, né, que infelizmente não está mais conosco, que foi um excelente profissional, que eu aprendi muito com ele, né? Então, tipo, eu acho que em todos os momentos eu dou aula, pelo menos 8 aulas por dia, às vezes, dependendo como dia, 6, 10 aulas por dia. Então, isso me fez tornar o profissional, o professor que eu sou hoje. Porque eu tive esse background, eu tive esse acompanhamento, né, esse estágio desde o começo, desde a Juliane, que tem... Eu gosto de dizer que cada profissional, professor, tem o seu jeito de dar aula. E aí, quando você estagia com vários profissionais, eu estagiei com a Ju, com a Mauri, com o Altimar, com o Fernandes, acho que são esses. Se eu esqueci alguém, pelo amor de Deus. Então, assim, eu peguei um pouquinho de cada um deles e me formei o que eu sou hoje. Então, isso, pra mim, se eu sou quem eu sou hoje, com certeza esse estágio mudou a minha vida, com certeza. O professor, ele tem esse poder, né, de deixar um pouquinho dele no seu estudante. Exatamente. Quando ele faz a diferença, né? Sim, sim. E eu, graças a Deus, todos que eu peguei, todos os profissionais, a Ju, com certeza, era uma excelente profissional, né? Tanto na educação física quanto na natação. Então, todos eles, cara, me ensinaram coisas valiosíssimas aí, entendeu? Então, acho que isso é interessante pra mim. Isso pra mim, né? Legal. E você lá? Bom, eu acho que quando a gente tá no ensino médio, a gente pensa assim, eu queria um pouquinho da mente pro inglês da Kátia Arcas, um pouquinho do espanhol pro Elcio. Verdade, cada um. Se a gente pudesse pegar um pouquinho de cada, seria maravilhoso. Mas o que eu vejo que o Beca me deu de diferente de outras pessoas, isso a gente consegue ver muito na faculdade e quando a gente ingressa na nossa vida profissional. A gente consegue perceber que pessoas que tiveram boas escolas têm o déficit e que a gente desenrola muito mais fácil. Entendi. Então, no momento da faculdade, também você já se sentiu muito mais preparada. Eu me senti totalmente preparada para cursar vestibular ali, você já se sente mais confiante, você fala, putz, eu tive uma baita de uma base, eu tive baita professores e tivemos muitos professores bons. Então, você se sente mais confiante para aquilo. E quando eu ingressei na faculdade, o engraçado era que todo mundo queria que eu apresentasse trabalho. Não lá, a gente... Você apresenta. Você era ótima nisso, Você né? apresenta, você fala muito bem. E aí você percebe, você fala, putz, achei que era normal. Mas é porque no Beca, o que a gente mais fazia era apresentar trabalho, Nós era trabalhamos levantar. muito, desde sempre, com projetos.
Hoje nós utilizamos as metodologias ativas, né? Na época que vocês estudaram, nós não tínhamos isso no Brasil ainda. Esse processo todo mais inovador foi chegando a partir ali de 2014. Mas mesmo sem esse nome de metodologia, nós já trabalhávamos com os projetos, Sim. com os grandes eventos. Os alunos sempre apresentaram nos eventos, nas feiras E culturais. pra mim isso foi diferente. né? Eu sempre fui muito tímido. Sempre fui muito tímido. Então, isso pra mim foi diferente. Imagina, como um professor pode ser tímido. Não existe como um professor dar aula ser tímido. Mas eu também, você falando agora, isso é verdade. Eu também na universidade também sempre era eu quem apresentava os trabalhos. Você se Então, destacava. me destacava na hora da apresentação. Então, com certeza, isso faz total E diferença. você sentia essa segurança. Total, total. Nunca tive problema em falar em público. E eu sempre fui. Nunca não, mas quando eu era criança, eu sempre fui muito tímido. Sempre fui muito tímido. Mas depois, eu acho que na hora de apresentação de trabalho, eu me sentia sempre muito seguro. Então, É nunca algo tive Legal. que a problema com gente realmente desenvolve, né? Não é desenvolve. algo que nasce, porque pra gente às vezes é natural chegar lá e falar. Mas já teve casos na faculdade de mulheres muito mais velhas do que eu chegar lá na frente e travar. começar a chorar, travar, não conseguir apresentar o trabalho. Então você vê que não é algo natural, é algo que É algo você treinado. desenvolveu Sim. nas feiras, Sim. né, culturais. Feira cultural, Você tinha que exato. apresentar para todos os pais e passar vergonha, mas tinha que apresentar, valia a nota, né? Era vida ou morte. Com certeza. Então foi algo que a E gente sabe desenvolveu. que esse processo está cada vez mais intenso no colégio. Acredito. Nós costumamos falar que nós aliamos o melhor dos dois mundos, né? Do ensino tradicional e das metodologias ativas mais inovadoras. E trabalhamos isso lado a lado. E aí desenvolvemos as competências que são as básicas gerais da BNCC, como comunicação, colaboração, criatividade, pensamento Legal. crítico. Vocês acham que é importante? Falem, por Fantástico. favor, para os nossos alunos que estão assistindo. É importante na vida adulta ser criativo, saber trabalhar em grupo, trabalhar de forma colaborativa, sem se matar com a sua equipe, se comunicar bem. É importante isso, ter o pensamento crítico? certeza, com Ou é certeza. importante apenas adquirir o conteúdo de ciências, geografia, matemática, língua portuguesa? Por favor, falem para os meus alunos. Isso com certeza. Hoje em dia, eu acho que às vezes faz o diferencial, às vezes, se a pessoa é mais comunicativa, se a pessoa é mais criativa, se ela tem todas essas qualidades, ela consegue ele consegue desenvolver melhor no seu trabalho. Existem muitas pessoas hoje em dia que são excelentes profissionais, mas eles não sabem trabalhar em grupo, eles não sabem compartilhar a ideia. E aí você vê, porra, por que fulano de tal foi promovido e eu não? Porque você, o fulano de tal, ele sabe trabalhar em grupo, ele sabe se desenvolver, se tiver um problema ali, ele sabe sair da caixinha. Então isso... Ele tem flexibilidade. flexibilidade. Ele é criativo para resolver ele um sabe trabalhar em grupo, problema. exatamente. Então isso é total... eu tenho pessoas, na minha época, que estudavam comigo, que eram pessoas inteligentíssimas. Eu nunca fui um aluno nota 10, né? Todos os professores que deram aula para mim sabem disso. Sempre um aluno mediano. Chegava, ficava de recuperação, no final do ano eu me virava e ia bem. Mas eu criei essa socialização, essa criatividade, e hoje em dia eu sou um profissional muito bem sucedido, né? Graças a Deus, né? E, cara, eu acho que muito tem isso porque você sabe se virar, eu acho que essa é a palavra. Sabe se virar em todos os sentidos, trabalhar em grupo, ter a criatividade para se lidar com os problemas. Então eu acho que é basicamente isso. Não é só ser bitolado numa coisa. Eu acho que tem que abrir a mente. Abrir a mente. Exatamente. O meu pai sempre dizia pra mim, filha, nunca exclua o seu amigo. Nunca. Vê que o grupinho tá zoando muito essa pessoa, seja amiga dela. Né? Faça a diferença. A gente precisa de pessoas. Você nunca sabe do dia de amanhã. Né? Meu pai sempre disse isso pra mim, isso sempre ficou muito firmado na minha mente, que eu preciso de pessoas. E hoje eu vejo que eu preciso de pessoas pra crescer. Na faculdade eu precisei de colegas pra me ajudar, colegas que às vezes iam melhor numa matéria que eu não ia, e eu falava, meu, chega mais, tô precisando de você. Você precisa de mim pra alguma coisa? E aí a gente faz uma troca. Né? E hoje eu tenho uma empresa. Você não vai em lugar nenhum. Lugar nenhum. Essa questão do socioemocional também é muito importante na vida adulta, né? 100%. E é mais uma tecla que nós batemos tanto no colégio que ela já está quase afundando. Exato. Socioemocional Esse ali negócio de todos trabalho os em dias. grupo é essencial. Você agora como empresário, eu também. Se você não for um bom líder, e isso é essencial,
você vai ter dificuldade para você arrumar bons profissionais. E aí a gente sempre fala, pô, mas tá difícil arrumar profissional. Hoje em dia eu acho, né, realmente que tá difícil, mas às vezes será que o problema é você, né? Se você não é um bom líder, então, tipo, isso é interessante, entendeu? Isso é interessante. Você precisa de pessoas saber delegar funções, então isso é interessante. E você precisa ter humildade para Com também ser um certeza. líder, né? Com Você certeza. precisa saber quando o seu funcionário tem que falar algo para você e você fala, putz, verdade. Você tá certo. Vamos mudar isso, Saber vamos ouvir, né? saber ouvir e ter essa jogada de cintura, porque pessoas não são fácil. Liderar uma equipe, menos ainda, dá vontade de gritar, sair correndo, pulando. Mas é sobre isso, é sobre você saber levar aquele jogo de cintura, né? Que funcionário é que nem filho, às vezes, né? Você fala 10 vezes pra pôr chinelo, põe chinelo, só que você não pode gritar. Com um filho, às vezes, você explode. Grita, Você vai, põe chinelo agora! exatamente. Com funcionário, você fala, é a 10ª vez no Sim. dia, mas você fala, você pode pôr o chinelo, por gentileza, né? Exatamente. Então, é a santa paciência, a humildade ali, a criatividade, é tudo junto pra você saber sair de uma situação. Ai, e assim, por mais que o profissional, às vezes eu tenho funcionários lá que tem mais tempo de cadeira do que eu, atuam na área mais tempo do que eu. E aí, quando chega um probleminha, ele não quer resolver, vem pra você. Então, você precisa ter o jogo de cintura, você precisa ter a criatividade, você precisa ter tudo ali ao mesmo tempo. Por isso que é importante essa base que você falou, Essa que vocês base. acabam, que o colégio acaba dando para os adolescentes, né? Pro ensino médio. Então, isso, para você que está estudando, isso é essencial, cara. É. Isso é essencial. Na verdade, assim, nós trabalhamos com essas questões, com essas competências gerais da BNCC, né? Com o desenvolvimento dessas habilidades desde a educação infantil. É claro que no ensino médio esse trabalho é mais intenso, mas desde a educação infantil nós já trabalhamos essas questões todas. Por quê? Pessoal, no século XXI não tem como você sobreviver só com a decoreba do conteúdo. Não tem como. Você tem que transformar esse conteúdo numa informação produtiva, né? E você tem que utilizar ali as suas habilidades para levar isso para frente. Não adianta só o conteúdo estar aqui. Sim. Não é verdade? Com certeza, com certeza. Não adianta. É. A teoria é igual a base da faculdade. É uma teoria incrível. Tudo bem que a gente tem bastante prática na faculdade, mas é uma teoria linda. Quando você senta na cadeira para atender, você fala, tá, Totalmente eu vi diferente. parcialmente isso. Exato. E agora? É diferente, não adianta. Então é isso, você junta a sua teoria com um pouquinho da sua habilidade, com um pouquinho da sua criatividade, para você tentar resolver aquele problema que precisa ser resolvido na hora, Naquele momento. agora, né? Então, precisa de tudo isso, juntar a base, misturar com um pouquinho disso, um pouquinho daqui, é igual fazer bolo, né? Sim. Sim. É isso. E com os seus filhos, Tomás? Porque agora estamos aí numa nova geração, né? Assim, O que você sente deles em relação à escola, todo esse eu tenho um aprendizado? filho atípico, né? Eu tenho o Rafinha que tem 5 anos, ele tem autismo. Então, assim, para mim, eu tenho uma filha mais velha, né? Que é a Giovana. Então, foram educações totalmente diferentes. A gente estava acostumado com a Gigi, né? Que simplesmente você deixa e vai sozinho, né? Eles aprendem sozinho. O Rafa não. O Rafa requer um pouco mais de atenção, ele faz terapia. Agora a gente, graças a Deus, é uma luta constante contra o convênio. A gente conseguiu que ele consiga fazer todas as terapias que ele realmente deve fazer. E agora ele tá com um AT no colégio. Então, assim, com os nossos filhos, tanto com o Rafa quanto a Gigi, a gente tenta não diferenciar os dois, apesar do Rafa ser atípico. Ele demanda um pouco mais de atenção, mas, cara, o que eu sinto é que, assim, o colégio, desde que eles estão lá, todos os dois só estudaram no Beca, nenhum deles estudaram em nenhum outro lugar. Então, desde, acho que, sei lá, 3 anos, eu acho que eles entraram no colégio. Então, eles têm uma evolução ótima. O Rafa agora estava evoluindo super. A Catinha é a professora dele pelo 2º ano seguido, que ela é Catinha sensacional, né? incrível. A gente comemorou. Porque ela é legal. professora desde a época que eu também dava aula lá. Então, Aliás, assim, tem um episódio da Catinha, para quem Catinha. eu não não vi. assistiu, por favor, assista. Coloca o seu filho Então, para assim, assistir. com certeza, Vocês assim, vão ficar encantados. ela era professora o ano passado, esse ano ela está sendo professora novamente, então a gente comemorou dela ter ficado
com a professora do Rafa. E assim, ele tá evoluindo super. E para eles, né, para quem tem criança típica, no caso do Rafa, a terapia em si é essencial. Eu dei aula já em colégio, eu sei que às vezes você tem 10, 15, eu sei que agora, na minha época não tinha professor auxiliar, né? Hoje em dia vocês têm um outro professor. Eu sou de um tempo que, 20 anos atrás, não existia isso, né? Então, tipo, mesmo tendo um professor auxiliar, é difícil. Porque o Rafa demanda uma exigência diferente, né? Que às vezes é complicado. Então a AT, que entrou agora semana passada, faz pouquíssimo tempo que ela começou, e o Rafa tá tendo uma evolução ótima com a Catinha. E o que eu vejo que é diferente, o Rafa, a evolução dele é diferente da Giovana. Então, o que eu sinto é que o Rafa tá um passinho atrás ainda. Mas, cara, ele tá evoluindo no jeitinho dele, no tempinho dele. E o colégio respeita isso. Eu acho que isso que é a parte importante. Sim. O colégio respeita isso. Então, a gente vê que ele tem uma atenção bonita. Na época, tem a Catinha e a auxiliar dela, que ficava com ele, a Ana. Então, tipo assim, e o Rafinha vai evoluindo assim no dele. E agora, com as terapias que a gente ganhou, teoricamente, a Neuro pediu para ele fazer 40 horas semanais. E a gente não tinha condições de pagar essas 40 horas, porque eram 20 horas na escola, mais 20 horas na clínica. E aí a gente brigou com a ação no convênio há 1 ano e meio e a gente ganhou agora essa ação. Então a AT já está acompanhando no colégio. A gente já vê em 2 semanas que ele já está evoluindo. Então assim, ele ainda tem dificuldade, porque eu acho que pro G5, pro primeiro ano, ele já tem que estar escrevendo alguma coisinha. Então o Rafa tem dificuldade ainda na pinça, a coordenação motora dele, eu sou da área de educação física, a coordenação motora dele fina é um pouco mais difícil. Então são coisas que com a AT agora eu acho que vai dar uma melhorada boa aí, né? Então, tipo, é basicamente isso. Sobre o colégio, com a relação a Giovana, sem o que falar, a Giovana tá no 3º ano, ótimo. O Rafinha também tá indo super bem dentro das limitações dele. E o colégio respeita, e a gente, como pais, respeita. Nós falamos muito que cada criança tem o seu tempo, né? É verdade. Cada criança desenvolve no seu tempo. Isso é legal, porque assim, por mais que nós temos a individualidade biológica, né? Eu dou aula e exatamente quando eu tô dando aula, eu sei que a Larissa evolui de um jeito quando eu tô ensinando CrossFit, você me vai evoluir de um jeito, o Tomás de outro. Então, mesmo que ele não seja uma criança típica... Eu não vou evoluir no CrossFit, com certeza, eu vai, já te digo. dentro do seu limite. No Pilates eu posso garantir, agora no CrossFit não. Então, assim, a gente tem que respeitar. Ela criança sendo, ou a pessoa sendo atípica ou não, você tem que respeitar o desenvolvimento de cada um, cara. Sim. Porque cada um teve uma base de coordenação motora, então... Sabe que cara, o Pro Marcelo, de Educação Física, gravou um episódio aqui também conosco, que ele falou justamente sobre isso. Sobre cada criança ter o seu tempo. Nós estávamos com uma especialista em psicomotricidade que ótimo. no dia. Para quem não assistiu, mais um Bacana. episódio aí bem legal. E ele estava comentando sobre isso na educação física. E sabe que ele contou uma história aqui, que agora eu vou te contar, porque você me falou que ele faz CrossFit lá. Ele faz CrossFit comigo lá. Sabia que ele tem medo de plantar bananeira? Eu sei, eu já Você sabe? a gente tem algumas aulas que a gente ensina ele a ficar de ponta cabeça e ele tava começando aí, eu sinto, eu já dei algumas aulas pra ele fazer isso, eu sinto que ele fica duro, assim, de Sim. medo, assim, de Só ficar que de a ponta cabeça. especialista que estava aqui, a psicomotricista, disse que ele ainda é capaz de aprender. Lógico que é. Então não desiste Lógico dele, que é. tá? Não, eu não Queremos desisto, o Pro Marcelo fazendo bananeira. Eu fico feliz. E o Marcelo, ele é uma pessoa, ele é um cara esportista que também era do futebol, então assim, ele tem uma vontade, uma gana, assim, de vencer, então eu sempre falo pra todo mundo, tá? Se você quer, você consegue. Pode ser que você demore um pouco mais. Pode ser que a Larissa virar de ponta cabeça, ela vira em 2 semanas. O Marcelo pode ser que demore 2 meses. Eu tenho um aluno que tá lá há mais de 2 anos, 3 Não anos tem e não como, fica. Thomas. Fica. Porque isso daí, cara, é mais questão de perder o medo. O medo. Porque é um O medo paradigma. paralisa. Tem a questão do socioemocional também, né? Na sua profissão. Exatamente, claro, total. A gente tem que saber, eu tenho que saber respeitar os limites de cada um, mas eu tenho que tentar ser convincente e falar, eu gosto de falar isso daqui. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Porque, cara, é sobre isso. Você Sim. tem que se desafiar. A vida é sobre um desafio diário. Sim. Sair da sua zona de conforto. Isso é muito legal. Eu falo Sabe isso que eu pra tenho eles. um lema que, assim, a todo ano, já tô entrando no assunto da minha vida, né? A gente O começa a podcast é falar meu, e fala assim. A todo ano, pelo menos a cada mês do meu aniversário, eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Sensacional. Ou ir num lugar que eu nunca fui, ou comer uma comida que eu nunca comi, ou fazer alguma coisa que eu nunca fiz. No meu aniversário de 35 anos, eu resolvi descer numa rampa de skate. Graças a Deus, Você estava foi- com a minha melhor amiga médica ortopedista, Amém. que me auxiliou, Você e, foi e muito- eu fiquei inteiraça, mas eu sobrevivi ao desafio. Que legal. Mas é isso, né? Entendeu? É você se colocar para fazer coisas que você nunca fez antes. E Fantástico. isso tem tudo a ver com a escola.
Sim. Na escola, eles precisam ser encorajados, não a fazer uma loucura dessa que eu fiz, Claro, gente, não é claro, isso. claro, pelo amor de Mas Deus. eles precisam ser encorajados a descobrir o novo, a desbravar, né? A passar por experiências diferentes, assim como vocês passaram no colégio. Sim. Se bem que nós temos um carrinho de rolimã lá no Ah, é? Não sabia, colégio. hein? Legal. Temos um carrinho de rolemã lá pro pessoal do infantil, bem legal, que faz muito sucesso numa rampinha ali Fechar do aquela pátio. rua, a João Delgado, e descer lá da João Delgado lá de cima. Nossa, não, isso não. Isso é pros aventureiros de brincadeira, antigamente. Precisa do ortopedista junto, daí no caso. e Bem mais- ortopedista, já precisa do SAMU já. Engraçado, o Marcelo, ele começou, ele entrou no meu lugar, né? Eu tava até falando pra Lari. Quando eu saí, o Marcelo entrou no meu lugar. E assim, cara, eu fico feliz. O Marcelo é meu primo também. Fico feliz em ele ter se tornado esse profissional aí excelente que ele se tornou. Ele fez isso quando eu estava saindo, ele ficou 6 meses de estágio comigo. Eu saí e aí ele ficou no meu lugar. E todos os alunos amam ele, então eu fico feliz, Sim. assim, que ele tenha feito tanto sucesso, né? Não só como primo, mas como profissional. O Marcelo é um excelente Sim, profissional, então eu ele fico é maravilhoso. feliz aí por ele. Bem feliz mesmo. Aliás, gente, modéstia à parte, nós temos uma equipe de professores no colégio Uma salva de que palmas. são, parece Com que são certeza. escolhidos a Com dedo, né? certeza. São com escolhidos Temos a dedo. profissionais ali de muitos anos, que Sim. permanecem por muitos muitos anos, por vários motivos, né? Primeiro, porque é uma escola maravilhosa e as pessoas querem É. continuar trabalhando lá. E por tantos outros motivos. E né? eu acho tão importante isso, não tem muita rotatividade de profissional, Não. né? Você vê assim, eu tô falando de professores que estão lá há 20 anos, a Evelyn, tá É falando mais, da Catinha, nós estamos falando da Paty, que é a coordenadora, nós estamos falando da irmã da Paty, que é a Lucimara, que trabalha no administrativo. Então nós estamos falando de pessoas que estão lá, Desde que o Beca fundou. desde que a época né? fundou. Então, A assim, Kátia- cara, é a Kátia Arcas, exatamente. Milenar. Sim, lá. é. Beijo, Kátia. Então, assim, são pessoas que estão há anos. Então, você vê, é um lugar muito bom de se trabalhar, é uma família interessante e cria frutos sensacionais, com profissionais ótimos. Então, o colégio, por isso, o motivo que eu falo que, para mim, na minha opinião, é o melhor colégio da região, né? Sim. Sabe que eu me lembrei de uma coisa agora lá? Eu lembro de um concurso de redação que você participou, que você escrevia muito bem, deve escrever ainda. Sim. Ela produzia textos incríveis, incríveis. Caramba. E nós até hoje temos essa característica de participar de vários concursos fora, várias Olimpíadas, temos vários prêmios aí. Recentemente, uma das nossas alunas ganhou 3º lugar numa competição de inglês. Tem até um episódio sobre isso. Ela vai para Nova York, junto com a Kátia Arcas, que chique. também ganhou a viagem de Nova York. Legal. Temos vários estudantes que ganharam Olimpíadas de Matemática recentemente. Temos muitas competições e assim, muito sucesso na história dessas legal. participações assim de provas fora do colégio. E me lembrei de uma que você participou desde aquela época. Foi dos do Correios. trânsito. Como que é? Da CET também. Da CT. Você participou da CET, Sim. aliás, participamos até hoje. Resultado sai em outubro, pessoal. Espero que tenhamos legal. ganhadores aí novamente. E você participou da produção de cartas do Correio. Também, Comigo. também. Foi a vencedora do colégio. Foi, Eu postei a foi. sua carta para Foi pra premiação. fantástico, fantástico. Legal. E o que eu admirava muito na minha turma, né, que a gente tinha uma certa competitividade por notas. Eu achava Que legal. fantástico. Até hoje acontece aquilo. isso no colégio. Acontece, isso São é alunos muito fantástico. bons, mas assim, não é aquela competição assim, eu consegui, você não. Não é isso. É, pessoal, vamos lá. Vamos lá. A questão da união das turmas, as turmas Sim. se unem muito. Principalmente na questão dos jogos internos, da Sim. festa junina, e aí acabam se unindo e levantando também a bola um do outro ali na questão das notas. Ai, eu amava festa junina, né? Nossa, amava Sensacional. dançar, amava. E é muito legal. E o Beca traz isso de família que é fantástico. A Catinha, a gente falando dos nomes, vem à tona, né? A Catinha. Sim. Eu estudei com o Marcos, filho da Catinha, desde Aham, pequenininho. Ele Era formou total, é verdade, comigo. Né? E aí o Marcelo foi nosso professor de natação, nosso professor de educação física. Então vai falando os nomes e aí vem as Sim. memórias. E as Muito memórias bom. dos jogos internos? Gente, que vibração que era aquilo. Deixa eu viver de novo. tinha mais jogos uma internos? vez. Então, Na sua época? nós tínhamos um negócio na nossa época que era muito legal, que tinha na época da festa junina. A festa junina antes não era feita no colégio. Eles alugavam um sítio, isso é muito tempo atrás, hein? Isso aí só os dinossauros que vão lembrar veteranos. disso. Ela alugava um sítio em Taipas, que era próximo da casa da tia Beth, e a gente fazia a festa junina lá. E nós fazíamos uma gincana.
pra festa junina. E essa gincana, isso é uma coisa que, uma memória que vocês falando, começou a gente, era uma gincana e a gente arrecadava prenda, aí tinha várias outras coisas, vários outros jogos, outras brincadeiras, e aí anunciava a equipe vencedora na festa junina, né? Sim. Então isso era muito legal. Na minha época de aluno, nós tínhamos jogos internos, mas era menor, nós tínhamos menos turmas, né? Eu estudei no Beca, onde é hoje, lá ali na Avenida Itaberaba, eu estudei pouquíssimo. Meu último ano só eu fiz lá. Porque antes era em cima da Pernambucanas, o Sim. Beca. Então, tipo, também, muito antigamente, nós estudávamos em cima da Pernambucanas. Tinha só na João Delgado e em cima da Pernambucanas. Então, até o meu segundo colegial foi em cima da Pernambucanas. O meu terceiro colegial, que foi meu último ano, eu fui pra lá, pra Itaberaba, mas aí eu estudava à noite. Porque eu já morava fora, já morava em Matão, e aí eu vinha aqui no... Então, tipo, eu já estudava à noite. Então, eu lembro pouquíssimas coisas de jogos internos. Mas eu já participei como professor dos jogos internos, já arbitrei já jogo de futebol, jogo de handball, jogo de... Inclusive já uma vez teve confusão lá de os alunos, e sempre tem, né? Eu acho que todo mundo quer ganhar, então isso é legal, é legal. A gente dá a vida, né? Eu lembro que numa das festas juninas eu dancei tango. Eu fiquei 3 meses ensaiando fora, paguei professor particular. Sim, Eu sim. dancei tango. Porque nós temos essa Tem característica. várias qualidades, né? Redação... As festas juninas, elas são temáticas. Sim. Sabe que nesse ano o nosso tema foi novela brasileira. Ai, que Porque Então, a mas a Globo festa junina ficou- dos maiores não é junto com o dos menores, Não, né? não. Porque, então, eu só tenho vivência dos menores, nós eu não sei temos da dos maiores. a grande festa do Sim. infantil até Até o o fundi. 5º ano, Sim. né? Do Fundi 1, que é aquela festa aberta para a família. Sim, E a partir do 6º, já vou te avisando, Ah, que quando a tá. sua filha chegar no tá 6º, chegando aí, entendi. você Aí não tem- verá entendi. mais a dança. A Porque dança. os nossos adolescentes, eles querem uma festa só para eles. Que legal. É verdade. Então, do 6º, não é verdade, lá? Foi Do é 6º fantástico. ao 3º médio, nós legal. temos uma festa junina fechada, somente para estudantes. Claro, com toda a equipe, Claro, coordenação, os professores, sim, sim. todo acompanhamento, mas aí tem uma competição bem legal que entre legal. eles, e eles dançam para eles. Que legal, Sim. que legal. Sabemos, Entendi. imagina colocar um adolescente, um menino de 16 anos para dançar É. para a avó, para o vô, para o tio. Não é a vocês cara não têm deles. noção Que do legal, a gente fez. que legal. Eu não vivi E essa é um época. evento No assim, primeiro maravilhoso. ano do ensino médio, a gente decidiu fazer com que nós meninas dançamos meio com roupinha de homem, Sim, sim. aquela dancinha mais homem, Sim. assim, e fizemos os meninos se vestirem de De mulher. Agora você imagina o Vitão, a galera de 2 metros Sim. de altura, Murilo, toda a turma, É verdade, você era da época desse Murilo. dançando e eu coloquei Do Rafa. Beyoncé, obriguei eles a dançarem Beyoncé, eles deram a vida, compraram perucas, a gente Que legal. emprestou Vestido- roupas, nós desligamos o Hotmart, a gente fez o Hotmart desligar as luzes na hora Que que eles legal. entrassem. Esse ano o Altmar entrou de moto. Que Em legal. uma de das moto? coreografias, Que legal. não com a moto funcionando, ele entrou empurrando a moto. E aí agora nós já temos pro próximo ano, agora eles querem sempre mais, né? Daqui a pouco tem um tem que ser helicóptero assim, chegando eu vou na festa junina. vou fazer rapel lá. E na época do tango, a minha mãe entrou pra assistir, tá? Ela se infiltrou. Como ela era professora, Ela entendi. deu uma carteirada lá e Sim. entrou pra Uhum. assistir. Mas foi fantástico. A Legal. gente era legal porque é uma turma unida, um pessoal unido. Então os meninos ficavam, eu não vou fazer isso. E na hora que ia ver, eles estavam fazendo sim, porque valia nota, eles entravam, a gente vai ganhar, a gente entrou pra ganhar, tinha gritinho de guerra e tudo. Sim. Que legal. Fantástico, jogos internos, nossa, meu Deus, dava até briga. São só memórias boas, né? Só memórias boas. Muito boa, é por isso que eu tô falando. Por favor, Deixa eu Beca, voltar. Dona Kátia, Beth, vamos fazer uns jogos internos pros Um veteranos? dia, né? De Uma repente, assim, uma vivência, é o momento de pedir uma vivência, um dia um dia. com veteranos, com histórias de sucesso, Nossa. Legal. para conversar com os nossos Legal, estudantes interessante, de bem hoje. interessante. aham. E aí, em troca, vocês podem vivenciar um pouquinho, Um pouquinho de do alguma que coisa. era, com Nossa, certeza. muita Tô aqui saudade. inventando, hein? Tô inventando Só moda. uma ideia só, né? É. Gente, tá muito incrível o Muito papo, bom. está maravilhoso. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Eu ficaria aqui, sei lá, 3, Com 4 certeza, horas a gente vai conversando com Verdade. vocês. Foi muito Muito gostoso. Vocês conseguiram transmitir essa essência do colégio, né, que vem desde sempre. Sempre. Obrigada pela presença Que de isso, imagina. vocês. A Foi gente, muito eu que bom. tenho que agradecer essa oportunidade de relembrar, essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida, falar um pouquinho do colégio. Então, eu que tenho que agradecer você, a todo mundo do colégio, a Paty, que foi quem me convidou. Então, eu que tenho que agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado mesmo. Sim, obrigada ao Beca, toda a equipe,
por essas memórias maravilhosas que estão tão vivas ainda. Hoje eu percebi Sim, que ainda com estão vivas, certeza. que parece que eu vivi ontem. Ontem. E isso acho que não tem preço, não Com tem preço. certeza. Além do pedagógico, de nós chegarmos aonde chegamos com base no pedagógico, né? Porque ninguém avança de nível sem uma boa estrutura. A base é o pedagógico. Com certeza. E depois do pedagógico, todas essas vivências familiares, né, que nos moldou emocionalmente, financeiramente, nos moldou de todas as formas para estarmos aqui onde estamos. Então, eu sou imensamente grata à família Beca. Que É isso. lindo. Muito obrigada. Ai, não tô com vontade de encerrar, gente. Eu não quero encerrar, quero perguntar a mesma Vou coisa. continuar. Foi muito bom. Muito Que isso, obrigada. imagina, tá bom? obrigado a você, de verdade, de coração. Colégio Beca, qualidade no presente e sucesso no futuro.